E partindo para a nossa próxima notícia, temos a eleição do Samir Chawad. Samir Chawad. Chawad, isso aí. E quem é o Samir Chawad? Então, eleição para onde? Para presidente da CBF. Lembrando que o Edinaldo ele foi disposto, né, do cargo pelo TJ do Rio de Janeiro e agora quem assumiu foi o Samir. Aí eu fiz a minha pesquisa e falei, pô, quem é o Samir? Vamos pesquisar o histórico familiar dele. O Samir ele é filho do Zeca Chawad, que é o que está à frente da presidência da Federação de Futebol da Roraima há mais de 40 anos, ou seja, o pai dele meio que manda no futebol de Roraima e ele estava ali como vice-presidente. Ele assumiria esse cargo em 2026, sendo que agora, como ele foi para a CBF, ele não vai mais assumir. E eu fico me perguntando como é que alguém de Roraima conseguiu chegar a esse patamar. Lembrando, nada contra Roraima, né? Claro. Sendo que a gente sabe que a federação, os clubes de Roraima, dentro de uma perspectiva nacional, não tem muita relevância. Isso aí. O Roraima, infelizmente, não tem muita expressão no futebol nacional. Não teve um grande jogador, acho que não tem um grande clube, acho que nem na Série B. Isso também, culpa da falta de política pública do Estado, também no Exatamente, porque a gente entende. Pô, o pai dele ficou à frente de uma federação estadual há 40 anos e não conseguiu fazer nenhum projeto de futebol lá em Roraima, não conseguiu revelar um jogador, não conseguiu ajudar nenhum clube a ganhar. Como é que esse cara chega presidente da CBF assim? E lembrando, esse Samir não tem experiência nenhuma, ele nunca dirigiu nenhum clube, ele nunca dirigiu nenhuma federação, ele não tem experiência nenhuma, ele é formado em medicina. Nada a ver com futebol. Ele tentou a carreira política lá em Roraima também, não conseguiu e foi seguir os passos do pai no futebol. Mas, Hudson, eu queria levantar aqui uma bola que, bom, havia comentado que existem pessoas por trás do Chawad, sim? Sim. E é isso que eu fui pesquisar, porque a gente sabe que política no Brasil você nunca está sozinho. Né? Se você conseguiu chegar lá, porque tem um grupo por trás de você. E esse grupo, ele é liderado ninguém mais, ninguém menos que o Fernando Sarney, ou seja, o filho do José Sarney. O Fernando Sarney ele já está na CBF há muito tempo. Ele participou do mandato do Marcos Paulo Del Nero, Ricardo Teixeira, todos esses que foram depois por corrupção, ele participou. O Caboclo, José Maria Marim, enfim, ele está na CBF já há muito tempo. E por conta disso, ele não poderia se candidatar a presidente. Porque ele já apoiou diversas chapas, ele já trabalhou muito tempo lá dentro. Então ele ia se queimar. Então ele vem, se junta com. Qual é o nome dele? É o Flávio Zetter. Se junta com esse Flávio, se junta com a família também do Romero Jucá, a família Jucá, que foi a família Jucá que indicou o Samir à presidência. Lembrando que a família Jucá ela é aliada da família Sarney, certo? Então essa tríade ela meio que apoiou esse mandato do Samir. Então esses são os principais nomes por trás dessa candidatura. Exatamente. E lembrando que foi uma candidatura sem oposição, né? A maior oposição. parte das federações apoiaram. Quem viria como concorrente dessa chapa seria a do próprio Edinaldo. Por um momento também o Ronaldo cogitou, né, mano? O Ronaldo cogitou também. E o Edinaldo ele viria, só que a gente sabe que o nosso ouvinte aí, que já escutou nossos episódios antigos, sabe que o Edinaldo ele tem um conchavo com o Gilmar Mendes, que é um ministro do STF. Então foi a partir da liminar do Gilmar Mendes que ele conseguiu se recandidatar e depois o TF do Rio de Janeiro depois ele de novo, e o Gilmar Mendes tirou o apoio de cima do Edinaldo. Falou assim, Edinaldo, é melhor você se afastar, tá meio obscuro aí, você está sendo investigado, vamos apoiar outra pessoa, vamos te tirar da jogada. Pra você ver como que a política tá ligada ali com a questão do futebol, né? Exatamente. Então, tipo assim, toda essa bancada que apoiava o Edinaldo tirou o seu apoio e veio apoiar o Samir. E os clubes cerca de 20 clubes entre a Série A e a Série B se abstiram do voto porque falaram que não concordavam com esse processo eleitoral, né? Sim. E só para lembrar, o processo eleitoral da CBF funciona como? São os presidentes das federações estaduais que votam. Ao todo a gente tem 23 federações, né, se eu não me engano,
e os clubes de futebol também votam. Só que o voto do presidente da federação tem peso 3. Sim. E o voto o do clube de elite tem peso 2 e os clubes de menor expressão tem peso 1. Ou seja, só se as federações já votando, elas conseguem sozinhas já indicar alguém para a presidência, certo? E para a votação da presidência das federações, quem vota são os clubes estaduais, certo? Aí, por exemplo, a gente vê a presidência da Roraima. Quem foi que botou essa família lá que está lá há mais de 40 anos? Cada federação ela tem um estatuto próprio, que é como se fosse uma constituição própria, porque as federações é como se fosse uma empresa privada sem fins lucrativos. Não é como se fosse, é isso. Então elas têm um regimento próprio. Elas têm meio que uma, como é que se diz? Um processo de lei? Não. Constituição, como se fosse uma constituição própria, no qual os clubes que votam para os presidentes, e nessa constituição própria, nesse estatuto, fica lá determinado qual clube que pode votar, qual que não pode, ou seja, tem muita manipulação também de voto por trás das federações, uma coisa que ninguém fala. Por exemplo, essa família já está no poder há mais de 40 anos no futebol de Roraima, nunca fez nada, nunca teve um grande projeto, enfim, a mídia nunca aborda isso, e a gente fica aqui, né, tratando um futebol que é um bem comum, de uma forma capitalista, né? De uma forma totalmente voltada para o mercado só para dar dinheiro para essas pessoas aí. Pois é, nossos caros ouvintes, para você que chegou até aqui, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, de se inscrever agora no canal do nosso YouTube e, se puder, ajudar a gente via Pix. O Pix estará na descrição. Lembrando sempre que o nosso trabalho é um trabalho independente e carecemos da contribuição de vocês.